Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o Antigo Egito, uma das mais poderosas civilizações da Antiguidade, diversas vezes mencionada na Bíblia Sagrada. Vamos também saber como eram seus costumes, sua política, sua religião, o que eles comiam, como se divertiam. Há alguma evidência que mostre a sua relação com os hebreus? O historiador grego Heródoto chamava o Egito de um presente do Nilo. Certamente estava se referindo ao grande rio Nilo, às margens do qual ficavam as grandes cidades do Alto Egito. Esta foto de satélite mostra realmente como o rio constrói um verdadeiro oásis serpenteando em torno do deserto. E esta outra mostra como, ainda hoje, as cidades se aglomeram seguindo o contorno do delta do rio e deixando em trevas o deserto que o ladeia. Realmente, se não fosse o Nilo com seus mais de 6.500 quilômetros de extensão, o Egito simplesmente não existiria. O Nilo sempre atuou como um relógio da natureza para os egípcios. Ele dividia o ano em 3 grandes estações. Amret, o período da cheia, que vai de julho a setembro, Peret, o período do plantio, que vai de outubro a fevereiro, e Shamu, a época das colheitas, que vai de março a maio. No período das cheias não tinha como o povo plantar nada porque os campos estavam alagados. Então a população trabalhava na construção civil. Era nesta época que se construíam as pirâmides, templos, monumentos e ainda abria-se a época para a caça. Nas épocas de plantação e de colheita, o solo estava úmido devido às cheias e, portanto, fácil de ser plantado. Apesar do deserto, o Egito tinha um solo muito fértil e bom para o plantio. Além disso, tinha técnicas de agricultura que eram superiores às encontradas na Europa 2.500 anos depois. Os começos do Alto Egito ainda são um mistério. Acredita-se que por volta de 3.100 a.C. começaria a primeira unificação das terras do Nilo, mas esta cronologia não é inquestionável. Realmente, do modo como ela está, temos um problema para como harmonizá-la, por exemplo, com Gênesis, especialmente os 11 primeiros capítulos. Mas não se assuste, a cronologia egípcia ainda é um assunto que não está completamente resolvido. Já já falaremos sobre isso. Por ora, basta saber que é mais sofisticada a ideia de que o Egito começou dividido por pequenas comunidades, todas independentes, e que depois foram chamadas de nomos. Essas comunidades, chamadas nomos, eram lideradas pelos nonarcas, com N, que não deve ser confundido com monarcas. Nonarcas eram uma espécie de senhores feudais daquele tempo. Eles controlavam praticamente tudo nas aldeias, antes do surgimento, é claro, da primeira dinastia faraônica. Até que estas comunidades finalmente se uniram, formando os 2 reinos que já mencionamos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Faltava agora um líder que conseguisse unificar estes 2 impérios em um único reino. E ele apareceu. De acordo com o historiador Maneto, um escritor que viveu no Egito por volta do 3º século a.C., o primeiro rei ou faraó do Egito, isto é, aquele que reuniu as 2 grandes regiões, teria sido Menes, ou como pensam alguns, Narmer, que aqui aparece segurando pelos cabelos um inimigo. Esta imagem estava originalmente na paleta de Narmer, e eu tenho aqui uma cópia dela em minhas mãos. Até hoje não se sabe ao certo se essa paleta era apenas uma paleta comemorativa ou se era uma paleta para maquiagem. Veja que ela tem desenhos em ambas as partes, de um lado e de outro. E embora haja discussões quanto ao seu uso, uma coisa é certa: esta é a mais antiga pedra a trazer uma inscrição hieroglífica, e ela comemoraria a unificação do norte e do sul do Nilo, criando assim o que chamamos hoje de Egito. Esse norte e esse sul são mais conhecidos como Alto Egito e Baixo Egito. Agora, o curioso é que o Baixo Egito, ao contrário do que poderia supor, fica ao norte do território, e o Alto Egito fica ao sul. Isto por causa da correnteza do rio que segue para o norte e desemboca no mar Mediterrâneo. Vamos olhar novamente o mapa para ficar mais didática a nossa apresentação. Veja que a geografia divide o Egito em 2 regiões bem diferenciadas.
Ao norte você vê um fértil triângulo formado pelo delta do rio, que é o Baixo Egito, aonde termina, é claro, o rio. Já ao sul, temos o vale fluvial longo e ladeado por desertos que seguem em direção ao norte, em direção ao mar, e esta parte sul chamamos de Alto Egito. Na verdade, os historiadores ainda falam de uma terceira parte que ficava entre o norte e o sul e que chamam de Médio Egito. Mas os antigos escribas da região distinguiam apenas duas áreas: o Alto Egito, que chamavam de Ta-Shemu, terra do junco, e o Baixo Egito, que eles chamavam de Ta-Meru, terra do papiro. O junco servia para fazer cestas, cadeiras, cordas, já o papiro servia para fazer o papel. O Alto Egito tinha por símbolo uma coroa branca. Já o Baixo Egito usava uma coroa vermelha bem mais sofisticada. Da unificação do território resultou a junção das duas coroas sobre a cabeça do faraó. Mas o problema é que havia sérias diferenças entre as duas regiões, diferenças de dialetos, costumes, tradições, que causaram tensões sérias, mesmo depois da unificação. No campo religioso, por exemplo, os habitantes do Alto Egito tinham como patrona a deusa Nekhbet, uma divindade em forma de abutre associada ao deus Horus, o filho de Osíris, representado por um falcão coroado. Já o povo do Baixo Egito costumava adorar uma cobra, a Wadjed, que era um dos símbolos de Set, o deus das trevas. Set, apenas para que se conste, era na mitologia egípcia tio de Horus e, ao mesmo tempo, inimigo dele. Mas, ainda assim, os dois territórios se uniram, graças ao trabalho bem feito do já mencionado faraó Narmer. Mantendo viva a força do mito, eles contavam sobre uma batalha cósmica em que Horus vence definitivamente o seu tio Set. O símbolo, é claro, depois da luta dos dois territórios, é que um que adorava Horus venceu o outro que adorava Set. De fato, no mito, Set dá a Horus a coroa do Alto Egito, ficando assim com o deserto para si mesmo. Veja depois da unificação os deuses do norte e do sul juntos, num mesmo símbolo. Agora, o grande desafio para os faraós, depois da unificação, era continuar mantendo o Egito solidamente unificado. Quanto às ameaças externas, estas já eram menores, porque o grande deserto, conhecido hoje como Saara, que separava o Egito do resto do mundo civilizado, formava uma espécie de barreira natural, pois dificilmente um exército enfrentaria quilômetros e quilômetros de deserto, com temperaturas altas de dia e frio de noite, apenas para invadir as cidades ao longo do Nilo. Mas houve alguns teimosos que tentaram, como os gregos, por exemplo, que enfrentaram o desafio, invadiram o território dos antigos faraós e dominaram o Egito. Hoje, quando se conta a história do Egito, costuma-se falar de dinastias. Pois bem, foi o antigo historiador Maneto, que já mencionamos no começo desse programa, que fez a primeira divisão dos faraós egípcios em dinastias. Isto foi porque ele usou a palavra grega dinasteia, que significa poder, comando, senhorio. Nesse caso, a dinastia seria formada por uma sucessão de governantes com o mesmo laço sanguíneo. Mas a compilação feita por Maneto teve que ser alterada, pois estudos posteriores mostravam que nela havia sérios erros. De qualquer modo, os historiadores gostaram da sua sugestão e até hoje classificam os faraós por dinastias. Não obstante, como já mencionamos anteriormente, ainda existem muitas controvérsias e mistérios em relação, por exemplo, ao número de dinastias e à cronologia real de cada uma delas. As fontes são insatisfatórias e as datas mais antigas da história egípcia, apesar de quase consensuais, nos livros de história, claro, ainda são teorias não absolutas. Por isso, o estudante da Bíblia não deve se assustar quando encontrar num livro um período pré-dinástico do Egito datado em antes de 3100 a.C. O arqueólogo alemão Johann Lehmann já acenava em seu livro sobre os hititas o fato de que, em apenas um século de pesquisa, a mais antiga data da história egípcia, que é a unificação do Egito efetuada pelo rei Menes, saltou de 5.876 a.C. para 2.900 a.C. E mesmo este último ano sugerido não foi estabelecido para longe de qualquer questionamento.
Será que estamos mesmo em condições de afirmar uma datação para este evento? Deixe-me dar alguns exemplos para você de problemas relacionados à cronologia egípcia. Muitas das datas que temos, por exemplo, são baseadas em eventos históricos ligados a acontecimentos astronômicos, que podem, é claro, ser situados na linha do tempo. Mas muitos destes fenômenos registrados eram, na verdade, ciclos celestiais e lunares que se repetiam a intervalos regulares, o que dava, é claro, margem a diferentes cronologias. Além disto, a datação correta depende da precisão do relator e do local onde esses fenômenos foram observados, o que torna novamente o método ainda mais hipotético. Outro problema: a primeira dinastia egípcia é datada com base na lista de Maneto, que, como dissemos, já teve de sofrer várias correções. Outros especialistas, então, apostam em datações laboratoriais envolvendo radiocarbono. É o caso do recente estudo feito em 2010 por Christopher Ramsay, da Universidade de Oxford. Usando novas técnicas de datação com carbono 14, ele concluiu com toda a sua equipe que a cronologia egípcia, e talvez até a cronologia mediterrânea, terá de ser completamente revisada. No caso do Egito, ele empurra as dinastias ainda mais para o passado, colocando-as com um período de 30 a 70 anos mais antigas que a datação convencional. Contudo, as suas técnicas, por mais apuradas que apresentem ou que aparentem ser, também têm seus problemas. O primeiro deles é que a datação é baseada em sementes e diz a provável data da semente, mas não resolve o problema caso tenhamos tido dinastias corregentes, isto é, governantes que ficaram ao mesmo tempo sob a liderança do Egito, e não uma dinastia após a outra. Outro problema é que nem sempre alguns resultados de carbono 14 concordam com outras datações usadas também por períodos e também com as fontes textuais antigas que temos. Por exemplo, o vulcão Santorini é uma elevação que fica na ilha de Thera, no Mediterrâneo. Num belo dia, esse vulcão entrou em erupção, destruindo a civilização minoica, uma das mais importantes da história de Creta e do Mar Egeu. Esta civilização, aliás, está nas bases da história da Grécia Antiga. Pois bem, técnicas de datação arqueológica as mais variadas, incluindo o carbono 14, que foi encontrado em oliveiras, e ossos de animais soterrados pela erupção, concluíram que esta catástrofe aconteceu em algum tempo entre 1627 e 1600 a.C. Mas, de acordo com a documentação histórico-arqueológica, isto é, os textos antigos, esta erupção ocorreu, na verdade, durante o chamado Novo Reino do Egito, que, para os especialistas, não pode ter sido criado antes de 1550 a.C. Assim, como poderia a erupção ocorrer antes da existência do reino que a testemunhou? Você percebeu a contradição de dados técnicos? Eu sei que estas informações de cronologia e datação podem parecer um tanto técnicas e enfadonhas, mas elas são necessárias porque a publicação de pesquisas como esta de Oxford parecem apresentar uma certeza científica que desmentiria, para longe de qualquer questionamento, outras fontes históricas, como, por exemplo, a Bíblia Sagrada. E isto deixa muita gente com dúvida, por isso é importante fazer estas observações. E tem mais um detalhe. Mesmo dizendo que a sua técnica é a mais precisa, o próprio pesquisador de Oxford, o Dr. Ramsay, admitiu as dificuldades em trabalhar com amostras para o carbono 14 e, por isso, ele evitou objetos, por exemplo, de madeira, porque, geralmente, dúvidas cronológicas existem, pois o carbono dirá a data em que a árvore foi cortada e não a data em que o objeto de madeira foi construído. Outra coisa que ele evitou foi o uso de múmias em datação, porque elas teriam alta concentração de substâncias orgânicas, como, por exemplo, restos de alimentos, que poderiam mascarar os resultados de um teste envolvendo datação com carbono 14. Como você pode ver, as dúvidas e pesquisas são ainda um caso em aberto, não são uma certeza absoluta. Voltando a falar das dinastias,
Apesar dos números controversos, a maioria dos acadêmicos acredita que houve ao todo 30 delas, cobrindo a história desde a primeira dinastia, comandada pelo faraó Nemes, até a última, comandada pelo faraó Nectanebo II, que morreu em 343 a.C. Depois disto, veio o período persa e o período greco-macedônico, especialmente o período ptolomaico, que termina com a famosa morte de Cleópatra em 30 a.C. E, finalmente, é claro, o período romano. Agora imagine 30 dinastias de faraós diferentes. É muita dinastia, não é mesmo? Algumas dinastias foram curtas, fracas e inexpressivas. Outras foram gloriosas, duradouras e imponentes. As mais famosas seriam a primeira dinastia, que inicia-se com o já mencionado faraó Nemes ou Narmer. Ela promoveu a consolidação do Alto e Baixo Egito. Depois temos a quarta dinastia com os faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, que ficaram famosos graças à construção das 3 pirâmides que foram feitas para servir de seu túmulo e que podem ser visitadas até hoje. Além, é claro, da bela esfinge que, segundo consta, foi a obra de Quefren. A 15ª, 16ª e 17ª dinastias também são importantes porque representam um longo período de mais ou menos 200 e poucos anos em que parte do Egito foi administrada por faraós estrangeiros, isto é, não egípcios. Este foi o domínio dos Hyksos, um grupo semita que assumiu o poder no Egito. Segundo muitos comentaristas, foi também neste período que ocorreu a famosa história bíblica de José, que mesmo sendo estrangeiro, chegou ao posto de vizir de Faraó. Finalmente, o domínio dos Hyksos foi terminado com um golpe de estado promovido por um general, este sim de sangue genuinamente egípcio, chamado Ahmose, que inaugurou a 18ª dinastia. Ahmose retomou o poder para os egípcios em 1567 a.C. e promoveu um grande programa de expansão do império. Para isto, ele escravizou muitos semitas, incluindo os hebreus, e os governou com pesada mão de ferro. É muito provável que Ahmose tenha sido o anônimo faraó descrito em Êxodo, capítulo 1, verso 8, como sendo um novo rei que se levantara no Egito e que não conhecera José. Outro acontecimento importante dentro desta dinastia foi o surgimento em 1364 de um faraó chamado Akhenaton, que estranhamente procurou estabelecer uma espécie de monoteísmo no Egito. Chamado inicialmente de Amenófis IV, ele depois mudou seu nome para Akhenaton, que quer dizer o espírito atuante de Aton, a única divindade que deveria ser cultuada. Sua esposa, Nefertiti, foi considerada a mulher mais bela de todo o Egito, e a tumba de seu filho Tutankhamon foi a única encontrada intacta no Vale dos Reis. Aliás, o achado dessa múmia proporcionou aos arqueólogos uma visão da glória e opulência que era o reino dos faraós. Em breve teremos um programa somente dedicado à vida e obra deste misterioso faraó monoteísta chamado Akhenaton. Uma outra dinastia muito famosa que merece ser mencionada foi a 19ª, que se tornou famosa especialmente por causa de um faraó, Ramsés II, que foi um dos mais poderosos reis de toda a história do Egito. Veja o tamanho desta estátua dele pouco tempo depois de ter sido escavada e hoje restaurada e disposta no Museu de Mênfis. Ramsés era um faraó tão grandioso que alguns chegaram a supor que ele seria o faraó do Êxodo, aquele que perseguiu o povo através do Mar Vermelho. Mas há muitos indícios que negam essa hipótese, especialmente por causa da sua contradição em relação à cronologia bíblica. Todas essas dinastias faraônicas, ainda agrupadas pelos historiadores, também podem ser vistas em períodos maiores, como o período arcaico, o período do Velho Império e também o período do Império Intermediário. Temos também ainda o Império Médio, o Novo Império, etc. Isto facilita o entendimento das diversas fases da história dos egípcios. O Egito é tão fascinante que, segundo alguns historiadores, quando Napoleão viu pela primeira vez as pirâmides, exclamou admirado: se enfileirássemos todas as pedras que temos aqui, poderíamos construir um alto muro para proteger e cercar, se não a França, pelo menos a cidade de Paris. Exageros napoleônicos à parte, o fato é que as ruínas deixadas pelos faraós no meio do deserto são realmente incríveis. Que tecnologia, que audácia
há mais de 4.000 anos. E finalmente, qual a relação de tudo isto com a Bíblia Sagrada? Afinal, o Egito é um dos impérios mais mencionados na Sagrada Escritura. O que podemos aprender da história bíblica e do seu contexto através de um estudo da cultura egípcia? Bem, essas perguntas demandariam mais um tempo e o nosso programa está chegando ao fim. Por isso, não perca o nosso próximo encontro semana que vem, quando continuaremos a conhecer mais curiosidades e mistérios do fabuloso Reino do Egito. Portanto, não perca o nosso próximo programa Evidências, aqui na TV Novo Tempo. Até lá! Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa anterior, iniciamos uma jornada pela história do Egito Antigo. Ali vimos como nasceu o reino dos faraós, os problemas em relação à sua cronologia, as divisões da história egípcia e como se dava a sua geografia situada em pleno deserto na região do Saara. No programa de hoje, continuaremos as nossas descobertas, conhecendo agora algumas curiosidades, costumes e usos dos antigos egípcios e a relação que a arqueologia encontrou entre esta história e algumas passagens mencionadas na Bíblia Sagrada. No programa anterior, mencionamos vários reis do Egito e, como você sabe, eles são comumente conhecidos pelo nome de faraós. Mas de onde vem esse título? Curiosamente, os próprios egípcios quase não chamavam seu rei de faraó. Esse apelido mais generalizado advém do contato que os historiadores tiveram com a literatura posterior, mas principalmente por causa da Bíblia, que se refere assim ao rei do Egito em várias passagens, especialmente do Gênesis e do Êxodo. Aliás, até a palavra Egito vem dos gregos, a Egiptos, porque eles mesmos eram conhecidos como Mizraim. Bom, vamos voltar a falar da palavra faraó. A palavra faraó em egípcio é, na verdade, a junção de dois símbolos hieroglíficos bilaterais. Per, que é esse retângulo na parte superior do seu vídeo, e Aa, que é este outro na parte inferior do vídeo. Per, Raá. Per, o primeiro símbolo superior, quer dizer a casa, e Aa quer dizer coluna, elevação, grandiosidade. Assim, faraó, Per-Raá, significa literalmente uma casa grande ou uma casa elevada. O termo, portanto, é uma referência ao palácio de onde o faraó governava. A grande casa, o símbolo máximo do seu poder. A partir da 12ª dinastia, era comum os egípcios escreverem fórmulas como estas que diziam que a grande casa, faraó, possa viver, prosperar e ser saudável. Mas a referência primária, repetimos, seria ao palácio real e não ao rei. Somente numas poucas vezes a partir da 18ª dinastia é que encontramos faraó aplicado tanto à casa quanto ao rei, desta vez como um título de reverência, para não mencionar diretamente a sua pessoa. Fora isto, é claro, os textos bíblicos seriam a mais antiga denominação que temos do faraó do Egito, referindo-se a si mesmo como faraó. Já dentro das fontes antigas, a palavra faraó, referindo-se ao rei, vem desta carta endereçada a Amenhotep IV, que seria uma das mais antigas que temos. Ela foi datada do século XIV a.C. Com o tempo, o faraó foi divinizado e se tornou o filho do grande deus Amon. A partir disto, o povo começou a cultuá-lo e a sua palavra era verdade absoluta, era a lei para o povo do Egito. Quando o faraó dizia algo sentado em seu trono real, os que estivessem em sua presença não poderiam nem olhar-lhe no rosto. Caso ele permitisse a um cidadão beijar-lhe os pés, isto seria para aquele homem um grande privilégio. Ele pôde beijar os pés do faraó, um privilégio que seria contado em suas gerações futuras.
Mas isto não significa que a honra de todos os faraós durasse para sempre. Uma imagem de madeira de Ramsés I mostra o que poderia acontecer às lembranças de um faraó que não fosse bem querido depois de sua morte. Veja o rosto completamente desfigurado de Faraó por obra de seus inimigos. Esta prática, que os latinos batizaram com o nome de damnatio memori, isto é, a destruição da memória, ecoava uma prática egípcia de apagar por completo o nome e a memória de um inimigo para que ele não tivesse vida nem no presente, nem no porvir. Isto é, que não tivesse nem vida eterna. Às vezes, se apagava o rosto de suas imagens, às vezes apagava-se o seu nome, como aliás você pode ver neste dorso de uma estátua de Akhenaton. Note que os cartuchos contendo o seu nome foram completamente apagados pelos sacerdotes de Amon, que eram seus inimigos. O mesmo ocorre com a parte esquerda deste painel, que trazia os feitos e o nome de Hatshepsut, e que também foram apagados por ordem de Tutmoses III, novamente o seu inimigo. Agora, não devemos confundir esta destruição da memória com outra posterior provocada por cristãos coptas por questões iconoclastas. Aqui, a destruição tinha um motivo egípcio de apagar da posteridade a lembrança e qualquer menção daquela pessoa. Agora veja que interessante, referindo-se à Bíblia. Moisés certamente recebeu muito desta cultura egípcia e a reproduziu em algum momento. Na hora de interceder pelo povo de Israel, ele quase desiste da vida eterna e pede a Deus que risque ou apague o seu nome do livro celestial. Eu sei que alguém pode estar se perguntando, mas Moisés foi afetado pela cultura pagã do Egito? Sim e não. Não no sentido de que ele sabia claramente o que era correto e o que era errado naquela cultura e rejeitou seus erros. Mas sim no sentido de que aquele homem, Moisés, era produto de uma época e é inevitável que, em sua linguagem, ele reproduzisse conceitos daquele tempo, como aliás nós o fazemos até hoje. Por exemplo, na Idade Média, acreditava-se que se uma pessoa espirrasse, a sua alma sairia pela boca. Sendo assim, para salvar o amigo que espirrou, alguém imediatamente deveria dizer "Deus te crie, que te dê boa sorte" ou "saúde", para que a alma pudesse voltar para dentro do corpo. Ora, nós sabemos que isto é uma lenda pré-moderna e não acreditamos nela. Contudo, isto não nos impede de, ao ver alguém espirrando, dizer para ele "saúde", não por uma questão de superstição, como era o povo da Idade Média, mas apenas por uma questão de gentileza, de delicadeza. Apenas usamos uma expressão comum que nada tem a ver com a lenda que a originou. Assim também foi com Moisés em algumas passagens da Bíblia. Quer mais um exemplo de empréstimo cultural encontrado nas Escrituras? Veja então esta pedra votiva cheia de ouvidos que foi encontrada no templo de Mênfis e que hoje está no Museu Britânico. O povo costumava comprar estas placas e oferecer aos deuses na esperança de que suas preces fossem assim atendidas. As orelhas desenhadas ali representam uma expressão idiomática daquele tempo que também aparece na Bíblia. Dar ouvidos significa prestar atenção, atender a um pedido, cumprir um dever. Portanto, em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, vemos esta mesma expressão dos egípcios ligada ao povo de Deus. Lá diz, por exemplo, o povo ouviu a voz do Senhor, isto é, obedeceu ao que ele disse. Dá ouvidos, Senhor, a este povo, quer dizer, preste atenção ao que eles estão falando, por favor, atenda ao seu pedido, e assim por diante, em diversas passagens da Bíblia Sagrada. Agora veja que curioso, um verso de Êxodo, capítulo 17, 14. Ali nós temos a menção de duas expressões egípcias, a do apagar a memória ou o nome e o dar ouvidos, que aparecem no mesmo texto escrito por Moisés. Vamos ler numa tradução literal a partir do hebraico. Então disse o Senhor: escreve isto para memorial num livro e dê ouvido de Josué, porque hei de apagar e apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Viu? Dê ouvidos de Josué. Pode parecer estranho em português, mas em hebraico significa
preste atenção neste moço chamado Josué. E a outra expressão, eu apagarei a memória de Amaleque, não quer dizer eu lhe darei amnésia, e sim eu o destruirei para sempre. Expressões egípcias encontradas na Bíblia Sagrada. Estudar a Bíblia à luz destes conceitos e contextos históricos ilumina bastante a sua compreensão, não é mesmo? Agora, algumas informações, curiosidades e situações pitorescas dos antigos egípcios, a começar pelas crianças. No Antigo Egito, a criança permanecia com a mãe até os 4 anos de idade, o momento em que adquiria maior respeito por ela. A partir daí, a educação era responsabilidade do pai e de professores que ele mesmo contratava. Imagine a situação da mãe adotiva de Moisés, que, quebrando este paradigma, teve de enviar o filho para ser criado por uma escrava hebreia, que na verdade era sua mãe legítima. Uma outra coisa que nos chama a atenção quanto às crianças é que, devido à alta temperatura, elas não costumavam usar roupas até que atingissem a adolescência. Era perfeitamente normal no Egito ver crianças e juvenis andando praticamente sem roupa pelos corredores das casas numa reunião de família. Veja neste painel da 18ª dinastia uma criança costumeiramente sem roupas segurando as pernas de seu pai. Dependendo da família e do contexto, em algumas situações, escravos que servissem em casa de nobres também costumavam trabalhar desprovidos de roupas. A razão disto é que, na cultura egípcia, eles eram considerados crianças, nunca eram considerados adultos por seus donos. Era como se fossem eternamente meninos a serviço de seus amos. É claro que tal situação às vezes trazia tremendo complexo de humilhação para determinados grupos. Veja que interessante esta história. Moscas no Egito era uma tormenta quase comum em determinadas épocas do ano. Eu mesmo enfrentei moscas no Saara e realmente não é nada agradável comer com elas por perto. Agora veja o que fez o faraó Pepe II na hora de comer, dormir ou simplesmente sentar-se em seu trono real. Ele colocava na sala escravos nus, untados de mel, para que estes atraíssem para si as moscas, deixando o faraó em paz. E, para completar, colocava outro escravo abanando a sua cabeça com um leque. Já imaginou que situação de tremenda humilhação? Mas, por outro lado, havia também situações de escravos que eram honrados pelos seus senhores. Há um caso, por exemplo, de um escravo chamado Seneb, que sofria de nanismo, isto é, ele tinha uma estatura que era muito menor que a média da população em geral. Mas, a despeito do forte preconceito já existente na antiguidade, isto não impediu que Nemeb se tornasse um alto oficial do próprio faraó Pepe II durante a 6ª dinastia. Veja a sua honrosa estátua, juntamente com sua família, encontrada numa tumba perto da pirâmide de Quéops. Veja que ele é mais baixo que ela. E repare também que as suas crianças estão nuas diante dele, conforme o costume da época. Os egípcios não pareciam ter preconceitos com a estatura. Havia até um deus protetor chamado Bes, que tinha, desde a pré-dinastia, um formato de um anão. Um outro costume muito estranho dos egípcios era que, pessoalmente, ninguém poderia ver os cabelos originais de Faraó, que, aliás, tinha sua cabeça, na maior parte do tempo, raspada. Ele, portanto, usava uma trança chamada nemes, que é semelhante a esta que você vê em seu vídeo. Era uma trança artificial. Ela também é conhecida pela famosa máscara mortuária de Tutancâmon, que foi descoberta no Egito. A ideia era deixar o rosto de Faraó parecido com uma cobra naja. Agora, a verdadeira razão para esconder os cabelos originais de Faraó ou deixá-los raspados era bem menos nobre. Sabe qual seria a verdade a respeito disso? Piolhos. Isto mesmo, o Egito tinha muito problema com piolhos, tanto que uma das pragas enviadas por Deus foi justamente uma proliferação deste complicado inseto. O jeito, então, era ficar careca, como, aliás, fez essa sacerdotisa retratada numa tumba de Senefer. Outra possibilidade seria usar uma peruca, como vemos neste busto da 18ª dinastia. Pessoas ricas sempre usavam as requintadas perucas, ou, senão, pelo menos toucas bem ornamentadas, como esta que vemos neste painel de Tutancâmon e a sua esposa, Akhesenamun.
Salões especializados já existiam no Antigo Egito para cuidar dos cabelos das damas da sociedade. Os mais pobres, é claro, não tinham todo esse recurso para cabelos e perucas artificiais. Então, às vezes, o que eles faziam? Amarravam os cabelos com um rabo de porco. Já as crianças tinham a cabeça sempre raspada, como já dissemos, por causa dos piolhos, e não costumavam usar peruca, a não ser uma pequena trança artificial, conforme vemos nesta estatueta do período do Novo Reino. E o curioso é que, a despeito das dificuldades com piolhos e outras coisas, nem todos raspavam a cabeça. Veja estas múmias de Amose Meriat, princesa de Tebas, e esta outra do oásis de Daquelet. Veja como os cabelos eram bem trabalhados. Realmente há muita coisa curiosa e interessante sobre o Egito, e nós ficaríamos muitos programas aqui só contando sobre elas. Mas em relação ao texto bíblico, bem, além das alusões que já fizemos neste programa e no programa anterior, ainda temos outros importantes achados que ratificam o que encontramos na Bíblia Sagrada. Esse papiro, por exemplo, foi encontrado no Egito em 1820 e levado para a Universidade de Leiden, na Holanda. O seu texto foi realmente muito revelador para a historiografia bíblica. É que esse papiro era uma cópia feita na 19ª dinastia e que traz o testemunho vivo de um escriba chamado Ipulver, que viu pessoalmente pragas caindo sobre o Egito. Veja um trechinho do papiro. Os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival religioso. Embora ainda exista um debate acerca de quando ocorreram as pragas mencionadas no papiro de Ipulver, uma coisa é certa. Essas palavras são muito parecidas com as pragas descritas em Êxodo, capítulo 7, versos 14 a 24, especialmente a primeira e a última. A referência aos escravos que agora se vão e ainda levam consigo algumas riquezas parece ecoar o testemunho bíblico de que os hebreus foram e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, de modo que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Êxodo capítulo 12, versos 35 e 36. Antes do papiro de Ipulver, os críticos da Bíblia diziam que as pragas mencionadas no livro sagrado eram apenas mito e nada mais. Hoje, porém, foram obrigados a corrigir as suas conclusões, mas, infelizmente, ainda permanecem céticos. Eles agora não dizem mais que as pragas são um mito. Eles admitem que as pragas ocorreram, mas que não foram obra de Deus. Foram apenas problemas ecológicos causados por uma erupção vulcânica ou outros eventos da natureza. Insistem em negar a realidade. Deixe-me falar uma coisa para você. Na verdade, esta insistência de alguns em negar a Bíblia, mesmo diante de evidências tão claras a favor da historicidade desse livro, chega a ser, em alguns casos, impressionante. Outro achado muito importante para a história da Bíblia foi a estela comemorativa do faraó Merneptah. Exposta hoje no Museu do Cairo, esta pedra traz o relato das vitórias do faraó Merneptah, que governou o Egito no século 13 a.C. O seu texto diz: Hati, o Império Hitita, está em paz. Canaã foi completamente livre de toda maldade. Askelon foi conquistada. Gezer foi capturada. E Enoam já não existe. E Israel foi destruído. Sua descendência desapareceu. É claro que essa é a visão egípcia do conflito, tanto que Israel não acabou, existe até os dias de hoje. Mas o que nos interessa agora não é bem isto. O que nos interessa de perto, neste caso, é a data dessa pedra e o que os críticos costumavam dizer até que seu conteúdo foi finalmente revelado. É que muitos críticos insistem ainda em dizer que a história do Êxodo é mentirosa e que Israel não existia como nação na época mais antiga. Apenas de 1100 a.C. para cá é que os primeiros agricultores, que muito tempo depois virariam Israel, começaram a aparecer em Canaã. Esta é a opinião dos críticos. Antes disto, eles diziam,
não havia Israel. Logo, a história do povo hebreu migrando pelo deserto em direção a Canaã, por volta de 1400 a.C., não poderia ser verdadeira. Mas como você pôde ver em tradução de parte do texto, a pedra de Merneptah mostra claramente Israel entre os inimigos do Egito. Este é o hieroglífico de pedra que os especialistas traduziram como Israel. O texto, datado de 1209 a.C., é bem anterior ao período que os críticos disseram que os primeiros hebreus começaram a migrar para Canaã. Ele é uma fonte extra-bíblica que afirma a existência do povo de Israel antes do tempo proposto pelos críticos e ajuda a confirmar a historicidade das Escrituras. Em 1969, arqueólogos israelenses encontraram em Shikmona, perto de Haifa, um interessante escaravelho egípcio. Os escaravelhos, ou besouros egípcios, eram objetos de pedra como este que tenho aqui em minha mão e que serviam como selos, amuletos de boa sorte. Geralmente eles tinham na base inscrições de boa sorte ou o nome do proprietário. No caso do escaravelho de Shikmona, vemos a inscrição egípcia que diz pertencente a Jacob ou Jacó. Este era apenas um dentre muitos outros escaravelhos com o mesmo nome de um líder tribal chamado Jacó, que teria vivido por volta de 1700 a.C. Outros escaravelhos como este foram encontrados também no Egito. Aliás, os de lá são ainda mais interessantes, pois trazem o nome de Jacó e também trazem o nome de El. El, só para lembrar, é o nome de Deus para os hebreus, o que lembra o nome que Jacó, aliás, adquiriu depois da luta com o anjo. Jacó El, soa parecido com Israel. E é importante dizer que este nome, Jacó, não era comum no Antigo Egito, nem entre os cananeus ou fenícios daquele tempo. Isto diminui a possibilidade de coincidência ou de ser uma outra pessoa qualquer com o nome de Jacó que não aquele mencionado na Bíblia. No caso do Egito, este nome só aparece nesses escaravelhos e em nenhum outro lugar ou monumento. Juntos, esses escaravelhos ajudaram os acadêmicos a levantar a seguinte hipótese: alguém chamado Jacó foi príncipe em Canaã e em algum momento teve os seus descendentes migrando para o Egito e se estabelecendo ali. Posteriormente, ele mesmo, ou alguém com o mesmo nome, também desceu para o Egito e ficou com seus descendentes. Agora, a semelhança dessa hipótese com a história do Gênesis é realmente incrível, e a cronologia deste Jacó dos selos egípcios bate com a possível cronologia dos patriarcas da Bíblia. Agora, pasme com isto. Muitos críticos da Bíblia admitem a possibilidade de que o Jacó do Gênesis e o Jacó dos selos sejam a mesma pessoa, mas para não admitir a historicidade da Bíblia, trabalham com a hipótese de que o autor bíblico inspirou-se neste Jacó de verdade para criar um Jacó de mentirinha e estabelecê-lo no livro do Gênesis, por razões, é claro, puramente ideológicas. É uma pena que eles raciocinem assim. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim e vamos deixar algumas evidências do Egito para a semana que vem. Então não perca outras curiosidades e descobertas egípcias que ajudam a contar um pouquinho a história daquele povo e suas relações com a Bíblia Sagrada. Então não perca semana que vem o nosso próximo programa Evidências com a continuação deste assunto aqui na TV Novo Tempo. Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, terminaremos esta pequena série sobre o Egito Antigo, suas curiosidades e suas relações com a história da Bíblia Sagrada. Mas, antes de continuar a nossa apresentação de confirmações egípcias do texto bíblico, que tal mais algumas curiosidades da cultura do Antigo Egito? Os egípcios eram muito proeminentes na arte de desenhar e escrever coisas do dia a dia. Seus painéis contavam sua história, suas tarefas diárias.
seu sistema de plantio e colheita, seu orgulho e esperança e seus piores receios. Isso sem contar a quantidade enorme de papiros escritos e que eles acabaram deixando para a posteridade. Esses papiros datam de mais de 4.000 anos e revelam muito da cultura daquele povo. Mas veja que nem todos podiam ler aquele documento. É que os especialistas acreditam que, embora a população do Egito fosse de aproximadamente 1 milhão de pessoas no período do Reino Antigo e chegasse a 4,5 milhões no tempo de Cleópatra, apenas 1%, isto mesmo, 1% dos cidadãos sabia ler e escrever. Isso daria algo inferior a 10.000 pessoas, por isso a profissão de escriba era muito respeitada. Aqueles que soubessem dominar a arte da escrita eram automaticamente liberados até do pagamento de impostos. Mas para nós que vivemos tão distantes daquele tempo, quem conseguiu finalmente decifrar a escrita egípcia foi este jovem, o francês François Champollion, que decifrou a Pedra de Roseta e deu ao mundo a oportunidade de ler o que escreveram os antigos egípcios. Sua escrita mais antiga era o hieróglifo, uma escrita sagrada que ficava inicialmente na parede dos templos. Depois, na 12ª dinastia, veio o hierático, usado especialmente por sacerdotes. E, finalmente, por volta do 8º século a.C., veio o demótico, que ganhou mais popularidade. A pronúncia dessas línguas, é claro, se perdeu, mas algo pode ter sobrevivido no copta que, segundo alguns, derivou-se do grego e das antigas línguas egípcias. Hoje, os egiptólogos, portanto, criaram uma convenção fonética mundial para ajudar na leitura destes textos antigos. Mas o seu som é maiormente uma convenção moderna e seria o modo como a gente puxa pelo grego ou pelo copta, e não a maneira como os antigos egípcios falavam. Em seus textos encontram-se mitologias, textos religiosos como hino aos deuses, recibos, coisas do dia a dia e outros detalhes da vida cotidiana dos antigos egípcios. Mas havia ainda um outro tipo de literatura mais, digamos, secular, como, por exemplo, textos de sabedoria, textos de provérbios, biografias, tratados médicos, matemáticos e até poemas de amor. Aliás, você quer ouvir um deles? Então preste bastante atenção neste documento da 18ª dinastia, um poema de amor, escrito por volta do ano 1500 a.C. Preste atenção. Ontem fez 7 dias desde que vi meu amor. Estou enfermo sem ela. Minhas entranhas se tornaram pesadas. Eu já não posso sentir o meu corpo. Ainda que os médicos reais viessem a mim, eu não encontraria alívio em seus remédios. Nem o sacerdote dos magos tem a cura para mim. Minha doença não pode ser diagnosticada. Meu coração está melhor sem os remédios do que com eles. Afinal, ela é a coisa mais importante. Melhor que todos os livros de medicina. Que declaração de amor, não é mesmo? Na verdade, se parece mais com um vício ou uma paixão do que um amor verdadeiro. Mas assim que ele se expressou na antiguidade. Aproveitando o ensejo do poema que você acabou de ouvir, você viu que o jovem referiu-se muito a médicos e medicamentos. Ora, os médicos eram muito respeitados no Antigo Egito. Os arqueólogos, por sinal, encontraram, por exemplo, o umbral de uma tumba onde estavam os títulos de um certo médico chamado Irir, que teria vivido em Tebas por volta da mesma época, 1500 a.C. Agora, veja os dizeres de aclamação a este médico que alguém colocou ali na tumba. Este é o Palácio do Doutor, superintendente da corte dos médicos, palácio principal do médico, palácio daquele que conhece todos os mistérios do estômago e dos fluidos internos do corpo, aquele que é o guardião das digestões. Esse Irir, como era de se imaginar, deveria ter sido um médico do rei, e nem todos, é claro, teriam condição de ter acesso à medicina especializada da época, como aliás é até hoje. Agora uma outra pergunta: como deveria ser um tratamento médico no Antigo Egito? Papiros médicos como este nos mostram que, em alguns pontos, eles tinham uma medicina bastante sofisticada. Veja esta prótese de um dedo encontrada numa múmia de 3.000 anos. Outros esqueletos também revelaram que já havia entre os egípcios a prática de cirurgias de crânio, que eram bem-sucedidas. Os pacientes já estavam, naquele tempo, sedados antes da cirurgia pela ministração de algum tipo de ópio que sedava o bastante para o sujeito suportar a dor.
Além disso, os egípcios já haviam inventado, por exemplo, receita de anestesia local. Aliás, receita que era muito eficaz e envolvia uma mistura de vinagre e água numa jarra de pedra para evitar contaminação, é claro. E segundo os especialistas, esta receita e outras funcionavam. Por outro lado, porém, ainda havia muita superstição e curandeirismo entre os egípcios. Um desenho encontrado num papiro de 3.500 anos mostra um médico prescrevendo para um paciente uma receita para curar a sua dor de cabeça. E sabe qual seria essa receita? Amarrar um crocodilo de argila na cabeça enquanto tinha a boca estufada de ervas especiais. Pães mofados eram ministrados no tratamento de infecções e vômitos eram por vezes provocados para expelir espíritos de doenças que estivessem afligindo o corpo. Tudo isso, é claro, em constantes orações para a deusa Sekhmet. Sekhmet era uma mulher com cabeça de leão, que era a deusa da cura e da medicina. E vamos aproveitar esse ensejo de curiosidades para corrigir um erro. Ao contrário do mito popular, é importante dizer que não foram os hebreus que construíram as pirâmides do Egito, muito menos a esfinge de pedra que as observa. Quem construiu a primeira pirâmide em Saqqara foi o faraó Djoser, da terceira dinastia, e seu arquiteto foi Imhotep. Nenhum desses teve qualquer relação com os hebreus, nem com José do Egito. Aliás, José não havia nem nascido nessa época. Hoje, os egiptólogos acreditam que os trabalhadores que ergueram as pirâmides, especialmente as famosas pirâmides de Ginsé, eram cidadãos livres, assalariados. Isso deduz-se por antigas inscrições encontradas que demonstram o orgulho que eles sentiam por estar erguendo aqueles monumentos. Bem, sobre essa questão, novos estudos ainda estão por vir, mas uma coisa é certa: as pirâmides não foram obra dos hebreus. Outra afirmação popular, sem nenhuma evidência que a confirme, é aquela que diz que o nariz da esfinge, que acabamos de mencionar, foi quebrado por uma ação racista, pois o nariz seria claramente de um negro, o que fora arrancado por balas de canhão da artilharia francesa de Napoleão Bonaparte, apenas para não mostrar que os negros um dia estivessem no poder. Ora, nada disso foi comprovado. É justamente o contrário. Esse desenho feito por Frederick Norden em 1737 já mostrava a estátua completamente sem nariz. E esse desenho foi feito muitos anos antes das tropas de Napoleão chegarem à região. Um historiador egípcio chamado Al-Magrizi, que viveu no século XV de nossa era, afirmou que o vandalismo da estátua foi praticado por um certo Muhammad Salim al-Dahar, que era fanático islâmico da corrente Sufi, e ele fez isso porque os camponeses da região estavam ali oferecendo tributos àquela estátua para aumentar a sua colheita. Por isso, como não poderia destruir toda a imagem, ele danificou apenas a parte mais frágil dela, que era o nariz. Se for verdadeiro este relato de Al-Dahar, esse ato de vandalismo teria ocorrido muito tempo antes de Napoleão, teria ocorrido em 1378. Agora, mais uma curiosidade. Você sabia que muito tempo antes de Abraão fazer o seu pacto com Deus, os egípcios já praticavam a circuncisão? Esse painel da tumba de Ankh-Mahor, datado de 2200 a.C., é uma evidência disso. Essa tumba era da sexta dinastia, portanto anterior a Abraão, e ela não é a única evidência. Múmias analisadas por médicos da Universidade do Cairo também demonstraram que o morto havia sido circuncidado, fora estátuas e outros painéis encontrados em Saqqara, que também trazem imagens explícitas do momento em que a circuncisão era praticada. Os motivos para esta prática ainda são objeto de disputa entre os especialistas. Alguns pensam que seria por razão religiosa, outros pensam que seria de submissão às autoridades ou até mesmo questão de saúde e higiene. Difícil é saber até quando eles mantiveram esta prática e de onde eles a herdaram. O historiador Heródoto escreveu a esse respeito no V século a.C., dando a entender que os egípcios ainda mantinham esse costume que, ao que tudo indica, foi só extinto com a chegada dos gregos. Também é um mistério saber quantos tinham a participação e se eram obrigados ou não a fazê-lo.
Ao que tudo indica, esta prática entre os egípcios seria algo limitado aos sacerdotes, à família real e a certas pessoas da nobreza, incluindo escravos, é claro, que tivessem cargos de confiança, como por exemplo um cozinheiro ou um copeiro-chefe do rei. E diferente do que seria posteriormente a prática adotada pelos hebreus, os egípcios não circuncidavam a criança ao 8º dia depois do nascimento, mas sim na puberdade. Com essas evidências sobre a prática egípcia de circuncidar jovens, a gente pode até deduzir que o fato de Moisés ser um bebê circuncidado não seria um obstáculo para viver entre os nobres do palácio com a sua família adotiva. Um outro achado egípcio com estreita ligação com a Bíblia foi a descoberta de uma interessante construção em Tel al-Davar, a antiga capital dos Hicsos. Manfred Bittak, um renomado arqueólogo austríaco ligado à Universidade de Viena. Essas escavações duraram de 1984 a 1987 e revelaram o palácio e um jardim, ambos datados da 12ª dinastia. Nesse palácio, os arqueólogos encontraram uma casa de 4 cômodos ao estilo da construção dos hebreus. Ainda dentro dessa estrutura, havia uma tumba, certamente de um tempo posterior, com uma estranha estátua que não era de um egípcio. Embora danificada em seus traços, ela era inegavelmente a estátua de um cidadão semita. O estilo e a cor do cabelo mostravam que aquele sujeito ali, de origem egípcia, era como os hebreus, ou seja, tão semita como Jacó e qualquer outro que veio de Abraão. Bittak e outros acadêmicos, com base nesses achados em Tel el-Davar, creem que existe ali uma forte probabilidade desse túmulo ter pertencido a ninguém menos que José do Egito, o mesmo herói de Deus mencionado no livro do Gênesis. E o grande bairro das adjacências do palácio, que era estranhamente habitado por tendas de nômades que se assentaram na região, teria fortes indícios que permitem supor que ali seria a famosa terra de Gósen, onde, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Jacó ficaram alojados durante o tempo em que permaneceram no Egito. Falando na terra de Gósen e nos descendentes de Jacó, um desenho de uma tumba encontrada no Egito nos revela detalhes de como teria sido a migração dos irmãos de José para as terras de Faraó. Escavada em 1923 por Gartang e Carten, esta tumba fazia parte original de um complexo de túmulos usados durante o Reino Médio, ou mais ou menos entre 2100 e 1600 a.C. Os primeiros desenhos revelam a grandiosidade do que os arqueólogos encontrariam ali. Pois bem, esta necrópole, vamos chamá-la assim, está hoje a 20 quilômetros ao sul da cidade de Mnia, no Egito. São, na verdade, 36 túmulos cavados na rocha e pelo menos 8 deles pertencem aos grandes senhores de Oryx, que administraram a região no final da 11ª dinastia e princípios da 12ª. Pois bem, o que nos interessa na comparação com a história de José são os desenhos originais que estão nas paredes de um dos túmulos. Sua preservação, apesar de tantos milênios, é algo impressionante. Um texto em hieroglífico do alto da parede diz que ali estariam retratadas 37 pessoas que fariam parte de um grupo de asiáticos que teriam vindo da região de Shut, que inclui Canaã, e haviam ido ao Egito para comprar alimentos. O seu chefe se chamava Absai, que é um nome tão semita quanto o de Jacó ou qualquer de seus filhos. Um artista moderno, então, fez uma cópia desse painel para ajudar na sua interpretação. Veja que o painel mostra os cananeus de barba, enquanto os egípcios têm apenas cavanhaque. Os semitas também teriam a pele azeitonada, como os hebreus, enquanto os egípcios seriam mais escuros. Só o fato deles descerem ao Egito para negociar alimentos valida historicamente a atitude dos filhos de Jacó de seguirem até o território dos faraós a fim de comprar o seu alimento. Pois é claro, segundo a Bíblia, havia grave fome na terra. Você pode ler isto em Gênesis capítulo 42. Aliás, existe um interessante estudo feito pela doutora Barbara Bell, da Universidade de Harvard, que mostra relatórios astronômicos e geológicos sobre os níveis de água do Nilo na antiguidade egípcia.
Ela concluiu em seu estudo que no final da 12ª dinastia, houve uma grave baixa das águas que provocaram uma terrível queda nas plantações e nas colheitas, resultando, é claro, uma severa fome para toda a população. Seria esta a grande fome ocorrida nos dias de José? É difícil dizer, mas seja como for, essa tradição de 7 anos de fome persistiu na memória dos egípcios até na época de Ptolomeu, como vemos nesta Pedra da Fome. O texto data dos dias de Ptolomeu V Epifânio, que governou de 204 a 180 a.C., mas ela faz referência a um episódio ocorrido 2.500 anos antes, no reinado de Djoser, da 3ª dinastia. Ela diz: Eu choro sobre meu trono. Todos no palácio estão em angústia, porque Rapi, o Nilo deificado em forma humana, tem falhado em sua tarefa. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso e secou. Todo homem está roubando seu semelhante. As crianças choram. O coração dos velhos está carente. Os templos estão fechados. Os santuários cobertos de pó. Todos estão em desgraça. Agora, voltando a falar da tumba, que tem o nome de Tumba de Beni Hassam, veja de novo o painel e observe. Note que os líderes do clã cananita usam túnicas multicoloridas que parecem concordar com a tradução de Gênesis 37, verso 3, que diz: Ora, Jacó amava José mais que a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de muitas cores. Sendo assim, entendemos o ódio dos irmãos de José quando o viram vestindo aquela túnica especial multicolorida. Mais do que um presente dado a José, ela era uma mensagem que os irmãos não queriam aceitar, que José havia sido escolhido pelo seu pai para ser o líder do clã após a sua morte. Por isso, eles intentaram matá-lo, não apenas por ódio ou por ciúmes, mas para protegerem a si mesmos. Afinal, temiam que, uma vez que José assumisse o poder, fosse vingar todo o sofrimento e humilhação que eles o fizeram experimentar na infância. E já que eu falei tanto da tumba de Beni Hassam, eu quero mostrar uma coisa para você. Esta aqui é uma réplica de uma miniatura de um barco funerário que os arqueólogos encontraram ali em Beni Hassam. Essas miniaturas eram colocadas como oferendas nas tumbas e representavam como a pessoa morta ou sua alma seria transportada pelo rio Nilo até a vida além túmulo. Você tem aqui o piloto e logo a seguir vem os servos do Senhor que lhe serviram em vida e na proa, devidamente mumificado, o próprio Senhor que estava morto e preparado para o seu encontro com Osíris. Num outro túmulo em Mednet Rabô, próximo a Tebas, encontramos outra relação egípcia com a história da Bíblia Sagrada. Trata-se do templo mortuário de Ramsés III, que governou no 12º século a.C. O templo está repleto de figuras que mostram a vitória do rei sobre os povos do mar. E sabe quem seriam esses povos do mar? Os filisteus. Isto mesmo, os filisteus tantas vezes mencionados na Bíblia e que também fizeram guerra contra Israel. Os textos egípcios mostram como eles desceram do mar Egeu para as terras do faraó e se tornaram uma dor de cabeça para o Egito. Aliás, o seu rei, o rei dos egípcios, teve que expulsá-los dali com seu poderoso exército. Foi aí que eles, saindo ou sendo expulsos do território egípcio, se alojaram na costa mediterrânea de Canaã e iniciaram uma luta de pelo menos 300 anos contra os israelitas. A Bíblia dá muitos detalhes destas batalhas que foram travadas entre israelitas e filisteus. Bem, estes são alguns exemplos de como a arqueologia do Egito ajuda no estudo da Bíblia Sagrada e como as curiosidades e informações do Egito Antigo aumentam a nossa cultura acerca daqueles que nos antecederam. O ideal agora é estudar mais, descobrir outras informações e aprender como eles agiram. Aliás, aprender com seus erros e acertos. E tem mais. Lembrar que, embora tenham sido um poderoso império que um dia se tornou inimigo dos hebreus, eles nunca puderam ser maiores que o Deus de Israel. Por isso, a sua cultura hoje é apenas uma coleção de monumentos dispostos nos museus ou nas areias do Saara. Mas a Bíblia Sagrada, essa sim, é o livro atual de Deus, que ainda traz a salvação para todos aqueles que sinceramente a estudam e obedecem às suas palavras. Pense nisto hoje, estude a Bíblia
Deixe-se transformar pelo Deus dela. E a gente se encontrará novamente para outras curiosidades bíblicas aqui na semana que vem, no seu programa Evidências. Até lá!